as restantes vão entrando. Então, bom dia, sejam muito bem-vindas a mais esta sessão do Learning Lab. Tem sido incrível semana após semana. Vocês têm dado um feedback muito bom em relação às sessões e temos tentado filtrar aqui um bocadinho os temas de acordo com aquilo que consideramos ser as necessidades do nosso público. E também dos feedbacks que temos tido e das conversas que temos tido convosco. Hoje a convidada é a Rita Gonçalves, a enfermeira do Despertar. A Rita é enfermeira de formação e de profissão, mas tem também aqui outras formações, desde Yoga Nidra. Hoje vamos falar em particular de numerologia, então é um trabalho riquíssimo e super interessante. Vamos falar de numerologia como ferramenta de autoconhecimento. E isto às vezes há aqui um bocado aquela ideia de que a numerologia é quase futurologia, não é? E não tem nada a ver. Por isso, Rita, muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, bom dia a todas. Realmente eu sou enfermeira, mas efetivamente na minha prática eu utilizo aqui várias ferramentas. Uma delas é a numerologia, porque lá está, a numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento e eu considero que naquela rodinha do autocuidado, é o autocuidado pessoal. E portanto, quando nós nos conhecemos bem, efetivamente acabamos por também cuidarmos melhor de nós e é isso que eu vou demonstrar hoje aqui nesta sessão. Portanto, muito obrigada aqui pelo convite. Estou aqui muito entusiasmada e acho que vai ser assim muito útil para todas vocês. Rita, eu vou só relembrar aqui as Uhum. participantes. A Rita vai fazer a apresentação, podem ir interagindo através do chat. Pedimos que tenham, quem puder, que tenha a câmara ligada, microfone desligado. Podem sempre ir colocando as vossas questões e depois no fim nós abrimos aqui espaço para, podem falar nessa altura, diretamente com a Rita, esclarecer as vossas questões, está bem? Obrigada a todas e boa sessão. Certíssimo, bora lá. Vou então partilhar. Ora, deixa-me aqui pôr em modo apresentação. Tenho que vos tirar aqui de lado. Estão a ver? Sim, sim, Sim? sim, Então, perfeito. bora lá. Então, os teus números aqui como guia para cuidares de ti. No fundo, a numerologia foi assim das minhas super ferramentas. Já sou numeróloga há 10 anos e efetivamente é uma ferramenta muito poderosa que eu tenho nos meus atendimentos, no desbloquear aqui muito de determinados sintomas, porque lá está, a numerologia acaba por ser aqui uma ferramenta que me proporciona também conhecer melhor a outra pessoa. Se tu estás aqui, eu duvido, as pessoas que estão aqui, acho que já em algum momento ouviram falar aqui de numerologia, certeza absoluta, estão aqui muitas conhecidas minhas. Então, a numerologia é uma arte milenar, está bem, é uma pseudociência que analisa aqui a teia numérica que todos nós trazemos através do nosso dia de nascimento, através do nosso nome, e no fundo é um sistema de orientação, é um guia, não é futurologia, tal como a Sofia estava aqui a dizer, não é mesmo, as pessoas às vezes têm aqui um bocadinho de medo. A verdade é que não tem nada a ver com o futuro, tem a ver com conhecimento. E o conhecimento prepara-nos, guia-nos de alguma forma, e eu considero aqui a numerologia como uma bússola, de alguma maneira. Ora, dizer-vos aqui, eu estava aqui em off antes a falar com a Sofia, a verdade é que muitas coisas mudaram desde o ano 2000, aquela passagem de 1999 para 2000, houve aqui uma grande mudança, porque nós mudamos aqui de números do 1, não é, para o número 2. E por isso é que este tema agora é possível e é tão falado de alguma maneira. Porquê? Porque o 1 é o número por si só que traz a individualidade, o lado mais masculino e com a entrada no milénio, no ano 2000, e efetivamente nós fomos todos convidados, todos, homens e mulheres, a trabalhar muito este lado feminino e o lado mais sensível e, portanto, estes temas e, portanto, o Learning Lab e tudo isto acaba por ser muito mais lógico, cada vez mais, exatamente por causa destas energias todas que estão mudadas já há 26 anos. Ora bem, vou falar de arquétipos. No fundo, isto não é um
conceito novo, não é? Já é utilizado aqui na psicologia para associar a personas, a padrões. Na numerologia, no fundo, o arquétipo, nós ao conhecermos aqui os nossos números, nós aprendemos aqui a reconhecer o nosso poder pessoal e também, no fundo, a sermos mais com aquilo que nós somos. E, no fundo, é uma forma de consciência, está bem? Que acaba por trazer aqui muita informação e também uma nova forma de expressão. E, portanto, aqui os arquétipos na numerologia, no fundo, não são muito diferentes daqueles que são utilizados na psicologia e noutras áreas. Ora bem, nós temos aqui na numerologia, como já seria de esperar, 9 arquétipos, não é? Porque nós só temos 9 números, não é? E, portanto, cada arquétipo descreve a mulher que tu és e a forma como, de alguma forma, tu deves alimentar a tua energia feminina, o teu autocuidado, e, portanto, é isso que nós vamos aqui descobrir hoje, através de uma viagem ao longo dos 9 números. Como é que nós vamos aqui fazer? Então, a numerologia, tal como eu disse, vai buscar muito números que têm a ver com a nossa data de nascimento e também com o nosso nome. No entanto, hoje nós só vamos buscar o número que está referente ao nosso dia de nascimento. Então, se tu nasceste a 26, então vais buscar, vais somar os dígitos, 2 mais 6, e vai dar o 8. O número principal é o 8. No entanto, a dica que eu vos dou é que vocês estejam atentas ao 2 e ao 6 também. Porquê? Porque, no fundo, a forma como vocês são e como cuidam de vocês é um conjunto destas 3 energias, no caso do teu dia de nascimento, ter 2 dígitos. Se só tiver um, não há dúvidas nenhumas. No caso de ser um número mestre, como o 11 ou o 22, também podes somar, mas tem em conta também, ou seja, por exemplo, aqui o 11 tem em conta o 2, que é o somatório, mas também o 1, está bem? Porque aqui isto é uma duplicidade de 1 e nós não podemos ignorar isso. Portanto, é preciso, com isto quero dizer que vocês vão estar atentas aqui a vários números ao longo da apresentação. Ora bem, autoconhecimento e autocuidado, no fundo, é a chave para tu ativares aqui a tua energia feminina, ok? E aquilo que eu vou fazer agora é falar dos números de 1 a 9. Vou falar aqui algumas características, assim uma coisa levezinha de cada número, de acordo aqui com o vosso somatório. Portanto, façam agora, se quiserem, podem colocar aqui no chat quais são os vossos números, está bem? Ou se tiverem aqui alguma dúvida, também podem perguntar já, está bem? A verdade é que isso é importante para quê? Para depois não fazerem aqui, não estarem a ouvir a errado, embora isto esteja a ser gravado e depois possam rever a gravação. Portanto, eu vou falar de cada número e vou dar dicas para tu ativares realmente o teu autocuidado e também a tua energia feminina de acordo com esse número. Rita, eu Então, posso só vamos, fazer aqui uma breve interrupção, podes? porque normalmente surge sempre a dúvida em relação ao zero. Só para te Sim. explicares que o zero. Ok, o zero é uma dúvida mesmo, é que eu não estou a ver o chat. Puseram aqui no chat, Não, não, desculpa. neste momento não é, mas Mas normalmente é tu uma depois. dúvida frequente, sim. Pronto, então é assim: o zero, por exemplo, imagina que tu fazes anos no dia 10. Ok. Neste caso vais somar 1 mais 0 e dá 1, ok? No fundo, o 1 nunca vai ser igual ao 10, porque o 0 acaba por intensificar ainda mais a energia daquele número. É quase como se tu tivesse. Eu estou a dar o exemplo do 10, eu não faço a mínima ideia, por exemplo, se há alguém que faça anos a 10, está bem? A verdade é que o 0, ao pé do número, acaba por intensificar esse mesmo número, mas por si só não tem um significado em termos numéricos, não é? Porque, o somatório dá sempre aquele número que está ao lado. Não sei se esclareci. Esclareci? Sim? Sim, Sofia. Era isso? Sim, sim, não, não era Sim, uma sim. dúvida minha, mas como os Ok. números vão de 1 a Sim, 9 e às vezes as pessoas sim, têm essa questão sim. com o O zero. zero acaba por, na numerologia, o zero acaba por ter aqui algum, principalmente a nível de desafios kármicos, é um desafio kármico muito interessante e que é analisado. E efetivamente, nesta parte, como eu estava a dizer, ele quando aparece, ele intensifica o número. Nunca é igual, por exemplo, tu tens um 30 ou um 3, porque o 30 está intensificado, o 3, ok? Pronto, é nesse sentido, ok? Então, vamos então começar aqui pelo 1. A mulher com o arquétipo 1 é a criativa. E no fundo,
eu pelo menos chamo-lhe assim, a criativa. No fundo, as mulheres com este arquétipo trazem aqui, em termos positivos, muita criatividade, um sentido de independência, um sentido de visão, tem aquele espírito visionário, espírito de ir mais além, dinamismo, ação. E de facto, isto é o lado de luz, e eu vou falar sempre do lado de luz e do lado de sombra. Qual é o lado de sombra do um? Traz muito a sensação de eu não sou capaz, de insuficiência, de inação, ou seja, nunca conseguem começar nada ou nunca conseguem prolongar, começam e depois não dão seguimento, têm a visão, mas deixam deixam todas as ideias na gaveta, a procrastinação, e portanto, isto é o lado sombra que efetivamente faz com que esta mulher não cuide de si, não esteja completa de alguma maneira. E claro que nós temos estas duas dualidades, de alguma forma. A vida faz parte, na vida nós temos sempre estes dois lados, mas é bom nós percebermos, se estivermos mais naquele lado, com menos luz ou com sombra, não é? A verdade é que estamos aqui em desequilíbrio e também não é fácil cuidarmos de nós quando estamos em desequilíbrio. Portanto, vou dar aqui algumas dicas. A verdade é que as mulheres que têm este arquétipo têm aqui a perfeição, não é? E a verdade é que é melhor trazerem aqui o lema antes feito do que perfeito. Aqui bate tudo certo, está bem? Bate mesmo certo, porque efetivamente elas precisam é de fazer. E a verdade é que não há perfeição, isto não existe, está bem? Requer a nível de autocuidado aqui, um trabalho de autoestima e de autoconfiança. Porquê? Porque tem muito aquela questão, eu não sou capaz, eu não sou suficiente, isto na parte desequilibrada. Um trabalho de criatividade e expressão artística, portanto, são mulheres que efetivamente a nível de autocuidado precisam desta parte, ou seja, se estiverem só a ser comandadas, elas têm um espírito de liderança enorme, então se estiverem só a ser comandadas por outra pessoa que esteja a barrar este lado criativo, efetivamente elas não se sentem a cuidarem-se de si mesmas, elas não estão íntegras, nem trabalham a sua energia feminina. A dança, o yoga, a meditação, o que é que faz? Se vocês repararem aqui no grafismo do um, efetivamente o um é assim muito direitinho, não é? Muito reto. E a verdade é que o movimento, não é? Tudo o que traga aqui o movimento ao corpo acaba por ajudar muito neste autocuidado. Esta rotina de sono que eu falo aqui também é muito importante porque são pessoas de muita ação, que estão sempre a fazer, a fazer, a fazer, chegam muito facilmente a esgotamento e a burnout. Então é preciso dormirem, ok? É fácil prescindirem do dormir para fazer. E, portanto, esta rotina de sono é essencial, principalmente nestes arquétipos. E algo super difícil, que é pedir ajuda e delegar. E isto também faz parte da energia feminina, do ativar da energia feminina e também deste autocuidado. Vou dar aqui uma dica, uma dicasinha que aqui um lembrete mágico que no fundo a independência é fundamental para tu explorares a plenitude das tuas capacidades e te sentires respeitada naquelas que são as tuas relações, inclusive é contigo mesmo. 2. A mulher com o arquétipo 2 é a cuidadora. Então, como vocês veem o 2, não é? Está a tocar num lado e está a tocar no outro. Portanto, esta mulher tem a capacidade para ser uma ponte, está bem? Uma ponte de entendimento, uma ponte entre pessoas, uma ponte entre situações. Portanto, traz aqui um lado empático, um lado tolerante, o lado cuidador, o lado sensível. Isto é tudo o equilíbrio, de alguma maneira, da mulher com o arquétipo 2. Qual é o desequilíbrio? Está visto, não é? Dá mais do que recebe, de alguma forma o apego, a falta de tolerância, a falta de paciência, por exemplo, não priorizar o seu autocuidado, cuidar dos outros e não dar aqui entendimento ao seu cuidado, mas também às suas emoções, não dar espaço para essas emoções, e depois, de alguma forma, o desequilíbrio também aparece muito quando há falta de alegria de viver, falta de prazer, enquanto está só no serviço de alguma maneira. Claro, quem está só neste lado acaba por nunca estar aqui em equilíbrio. E, portanto, formas aqui de cuidar de si, priorizar-se. Ou seja,
nas suas tarefas, que tanto prioriza os outros, colocar-se em primeiro lugar também. Colocar-se nesse lugar, reservar aqui tempo para si todos os dias, ok? Haver aqui um equilíbrio entre o dar e o receber. Estas mulheres, estas pessoas, não é, têm muita dificuldade em receber e tem que haver aqui o equilíbrio de alguma maneira. Atender aqui, cuidar do seu lado emocional. Não é fácil fazê-lo sozinhas, muitas das vezes precisam de apoio e, portanto, faz sentido para estas pessoas realmente o apoio ao psicológico, terapeuta, o que for, porque efetivamente o equilíbrio é fundamental para depois também conseguir dar de outra maneira. E lá está, trazer para a sua lista diária atividades alegres e prazerosas. Eu sei que isto é difícil, porque estão muito no cuidado e muito no outro, mas efetivamente têm que se sentir mais vivas. Lembrete, desenvolver aqui uma relação profunda com a tua forma de sentir e o intenso mundo emocional que existe dentro de ti. Isto trazer-te-á poder. 3. Então, este é o arquétipo da mulher artista, ok? Efetivamente, aqui o 3 traz aqui uma energia de alegria. Alegria, expansividade, são aquelas pessoas que trazem o lado criativo, de comunicação, a própria alegria traz aqui um lado magnético, contagiante, são facilmente pessoas que estão nesta área da comunicação e até das vendas, que são assim a alegria, não é? Quando chegam a um determinado sítio, são logo a alegria desse sítio. A verdade é que o desequilíbrio, o que é que acontece? Pronto, tudo que seja oposto disto é o desequilíbrio, não é? Uma pessoa que seja muito fechada, muito tímida, que não comunique, que esteja sempre em silêncio, claro, isto é tudo desequilíbrio, mas depois há aqui um desequilíbrio muito, muito importante no 3, que é a superficialidade. Portanto, há uma grande sensibilidade ao julgamento e à crítica do outro, e portanto, aquilo que vai fazer é, efetivamente, não fala ou hum, escolhe exatamente as palavras que vai utilizar, as pessoas com quem vai estar, para efetivamente o quê? Haver aqui uma espécie de controle e não haver tanta crítica, não estar ali à mercê da crítica e do julgamento do outro. E, portanto, isto é um lado sombra, de alguma forma, deste 3. Depois, o que é que acontece? O 3 com este lado muito frenético e alegre e tudo mais, também leva aqui muito à dispersão, está bem? A multitarefas, também é uma mulher que facilmente se leva ao limite, ao esforço. Porquê? Porque faz várias coisas ao mesmo tempo, está aqui, está lá, nananana, e quando dá conta já não aguenta mais, já não tem pilhas. E, portanto, isto é um dos grandes desequilíbrios, é o tal, a tal dispersão. É preciso haver aqui escolhas de alguma forma um, e escolher aquelas que fazem mais sentido, está bem? Por outro lado, a comparação. Portanto, um dos grandes desequilíbrios também é a comparação em relação ao outro, que faz com que, de alguma forma, também toque ali com aquele aspecto da autoestima, da autoimagem. O 3, há aqui dois números que são muito sensíveis à crítica e ao julgamento do outro, mas o 3 é muito sensível à questão da imagem, está bem? Pronto, ao nosso aspecto mais físico, de alguma maneira. Ora bem, dicas. Ora, como não poderia deixar de ser, aqui um equilíbrio entre o lazer e o trabalho. Porquê? Porque, tal como eu estava a dizer, é muito fácil fazer de alguma forma. O fazer é o estar em várias coisas, porque não é tanto o fazer, como eu vou falar a seguir no trabalho, no 4, por exemplo, aqui é estar em várias coisas. Tipo, eu agora estou a fazer esta apresentação, a seguir vou para outra apresentação e depois vou para uma festa. Não dizes não a nada. Eu estou em todo lado ao mesmo tempo. E a verdade é que isto acaba por ser um desequilíbrio que faz com que elas facilmente levem àquele esforço, como eu estava a dizer. Depois, um, o 3, não é? Este arquétipo 3 traz aqui muito o sonho, a imaginação, a criatividade. Isto tem que fazer parte dos vossos dias, assim como o dançar, o cantar, o trazer alegria, o trazer boa disposição. O journaling é muito importante para este arquétipo, claro,
qualquer pessoa pode aqui fazer, não é? Mas efetivamente aqui, como é uma área da comunicação, uma comunicação falada e escrita, isto também é uma forma de autocuidado diário, está bem? Depois, uma comunicação honesta e transparente é muito importante. Porquê? Porque e vocês dizem assim, então, mas isto é uma forma de autocuidado. É, porque se vocês não o fizerem, este tipo de arquétipos acabam por somatizar muito aqui nesta zona da garganta, acabam por depois ter complicações, amigdalites, laringites, rouquidão, portanto, coisas que estão, ou por exemplo, dores aqui nesta parte do pescoço que estão muito ligadas com o bloqueio aqui nesta zona de alguma maneira. E, portanto, isto é uma das formas de autocuidado, não é? Se tu estiveres bem, efetivamente vai fluir de outra maneira. Ora, a dica mágica aqui, tu precisas de desenvolver aqui uma autoimagem e expressão positiva. Portanto, um dos trabalhos que efetivamente são essenciais, para além de trazer esta energia para a Terra e de canalizar esta energia de alguma maneira, por isso é que a parte artística é tão importante, a verdade é que às vezes é preciso haver aqui um trabalho, autotrabalho ou com a ajuda de outra pessoa, da imagem, está bem? Da forma como nós nos vemos. Ora, a mulher com o arquétipo 4, aqui a conservadora. No fundo, o 4 está ligado com características maravilhosas de organização, de método, de estrutura. Trazem aqui muito as rotinas, as coisinhas assim, todas direitinhas. Portanto, regra geral, são mulheres muito honestas, muito leais, mas que efetivamente têm este lado desequilibrado que é o 4, se vocês repararem, é assim todo fechadinho, não é? Trazem a rigidez, está bem? Trazem este fechamento, ou seja, isto é um desequilíbrio porquê? Porque não se permitem ser flexíveis, se calhar é mais difícil a mudança, estão em sítios que não se sentem bem, mas que efetivamente a mudança é muito complicada e então não mudam, por exemplo. Um, Esta falta de flexibilidade, o controlo em excesso, o viverem a vida também em muito esforço, aquela energia que eu estava a falar há um bocadinho, trabalho, esforço, e efetivamente isto é um grande desequilíbrio, e que faz com que, pronto, que elas acabam por somatizar muito no corpo e não se sentir bem, de alguma maneira. Ora, quais são aqui as dicas? O que é importante? Já que são pessoas de rotinas, então tem que ter rotinas de bem-estar diários. Ok? Pronto. Encaixem estas rotinas de bem-estar diários. São pessoas que com facilidade incluem aqui hábitos. Não quer dizer, ou seja, são pessoas de hábitos, os novos hábitos às vezes é difícil incluir, mas se elas perceberem que aquilo é importante para elas, é fácil incluir na agenda, de alguma maneira, e portanto há que saber aproveitar aqui o bom dos dois lados. Depois, é muito difícil aqui a vulnerabilização, o pedir ajuda, e isto é uma forma de autocuidado e de cuidado de alguma forma. O equilíbrio entre lazer e trabalho, não é? Porque de facto trazem muito aqui a energia de trabalho, trabalho, trabalho e não se permitem aqui no lazer, e isto é muito importante, este equilíbrio. Fazer atividades que libertem a rigidez e, portanto, tudo o que seja também o movimento, o pilates, o yoga, o exercício físico em si é muito importante. Portanto, tudo que leve a exercícios de flexibilidade são importantes. É engraçado, por exemplo, uma das formas há determinados exercícios físicos que fazemos, não é? Que temos que, por exemplo, no yoga, temos que fazer asanas que nos mostram a nossa flexibilidade e, de facto, há pessoas que têm mais dificuldade nesses exercícios, porquê? Porque não são tão flexíveis de alguma maneira e, portanto, temos que insistir, insistir, porque isto também vai ajudar-nos a cuidar de nós de alguma maneira. E lá está, e serão aqui atividades para libertar aqui a rigidez. Atividades de grupo também ajudam, porque trazem muita partilha, também se permitem de alguma forma ouvir o outro e, portanto, libertar aqui a rigidez. E lá está, isto é uma dica bem importante. Todos os meses, se conseguirem, pelo menos uma sessão de fisioterapia ou de massagem terapêutica. Porquê? Porque efetivamente o 4 tem muita tendência para a acumulação de contraturas, rigidez, principalmente assim nesta parte assim superior, e portanto parece parvo, mas efetivamente isto, pelo menos uma vez por mês, vai ajudar muito nessa libertação e no autocuidado.
E, portanto, o lembrete aqui, o 4 é aqui, eu trago aqui muitos relacionamentos neste lembrete, porquê? Porque as mulheres que trazem aqui o 4 como arquétipo são mulheres que privilegiam muito valores como a família e a carreira, e portanto os relacionamentos acabam por ser aqui também uma mote de cima, e portanto é lembrar que todos os relacionamentos devem ser um foco de estabilidade e não de ação e limitação. 5, então, a mulher com o arquétipo 5 é a exploradora. E, portanto, isto é a mulher com energia magnética, a mulher aqui dos cinco sentidos, que efetivamente curiosa, gosta de viajar, gosta de conhecer. Isto faz tudo parte do autocuidado dela, ok? Gostar de conhecer novas pessoas, saber aumentar o seu conhecimento. Esta mulher tem que se sentir a progredir para estar em equilíbrio, de alguma maneira. Eu costumo dizer que mulheres com este arquétipo, ou que tenham o 5 aqui em partes importantes do seu mapa, acabam por não ficar, ou seja, não estão em equilíbrio se efetivamente se mantiverem em sítios que não se permitam evoluir, está bem? São mulheres também muito criativas e, portanto, isto faz parte aqui desta energia aqui magnética. Agora, qual é o desequilíbrio? O desequilíbrio é exatamente isto. São tão mexidas, energéticas, com tanta ação, que efetivamente leva muito à expressão e tem uma tendência para instabilidade, para alterações comportamentais, para ansiedade, para stress, levam-se muito facilmente também ao esforço e, portanto, isto são os grandes desequilíbrios de alguma maneira. E depois também há muito isto, tipo, têm muitas ideias, querem fazer muitas coisas, mas começam e depois não acabam. E isto também é um grande desequilíbrio, está bem que se sentem sempre naquele esforço, parece que há sempre coisas inacabadas de alguma maneira. Por outro lado, também há uma tendência para pouca persistência. Isto também é um dos grandes desequilíbrios do 5, do arquétipo 5, é também não haver persistência. Enquanto o 4 persiste, 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 aqui não. Aqui tipo, desistem com muita facilidade e isso, claro que é um desequilíbrio, porque depois acabam por nem dar oportunidade para essa experimentação, está bem? O 5 traz muito o poder da experiência, está bem? E o prazer. Aqui nas dicas eu trago muito essa ideia de que é preciso, o autocuidado inclui vocês sentirem prazer. Prazer no comer, prazer nas atividades, prazer no trabalho, portanto, isso é muito, muito importante. Depois, o ativar aqui a curiosidade, o aumentar de conhecimentos, haver aqui viagens, viagens internas, viagens externas, ou seja, quando eu digo aqui as próprias atividades muito adaptadas, portanto, são pessoas que, por exemplo, efetivamente devem meditar, porque têm aqui muito um cérebro muito hiperativo, uma hiperatividade mental, a verdade mental e física, pronto, é um conjunto de tudo, uma hiperatividade em todos os sentidos. A verdade é que o facto de terem aqui estas viagens internas também vai possibilitar o enraizamento, o virem para a Terra, para o momento presente, mas às vezes pode não ser da mesma forma que outras pessoas, pode ser através de uma meditação ativa, de uma coisa mais mexida, e, portanto, efetivamente, nós também temos que nos conhecer para perceber que se calhar não somos iguais aos outros e que funcionamos de outra maneira. Depois, lá está, atividades que diminuem aqui o stress, a ansiedade, o contacto com a natureza é fulcral, a ativação aqui de todos os cinco sentidos, o ar livre é mesmo importante para isso. Depois são, de alguma forma, é natural que gostem até de atividades mais físicas, até de esportes radicais, em que ativem aqui muito esta energia, porque os esportes radicais acabam por as trazer também à Terra, não é? À energia do momento presente e efetivamente é muito importante. Mas há aqui uma coisa, um, o confronto aqui com as emoções é muito difícil, não é? Elas andam lá sempre a serpentear e a fugir aqui de tudo, deste lado mais sombra, mas a verdade é que é muito importante pedirem ajuda para lidar com as emoções, mas também para cultivar em verdadeiro sentido liberdade, porque a liberdade não é fazermos o que queremos, é efetivamente nos sentirmos realmente livres, e isto é muito importante para estas mulheres e para cuidarem de si. Depois, ora, este lembrete mágico
é mesmo isto, que crias aqui o espaço e experiências para ativares aqui os teus cinco sentidos. Isto é essencial para te sentires a cuidar de ti todos os dias. Ora, e chegamos aqui ao arquétipo da mãe, do lado maternal, daqui do lado do amor, portanto, é aqui o arquétipo da amante, de alguma forma, que ama sem medida, que está aqui para cuidar do outro. Se vocês olharem aqui para o seis, não é? O seis tem assim uma barriguinha, tu acolhes na tua barriguinha todas as pessoas, trazem toda a gente para o seu ninho, gostam, são cuidadoras, são muito maternais, são também muito criativas, têm aqui um sentido estético, um sentido, o design, aqui este lado do design muito, muito apurado, o lado da justiça, tem que ser igual para todos, pronto, este lado aqui, muito de amor, portanto, são mulheres de amor. Claro que o desequilíbrio está quando efetivamente estão a amar, a amar, a amar e não se permitem receber. Estão a dar, a dar, a dar e não se permitem receber. Apegadas de alguma forma, controladoras, também trazem muito o controlo, o apego, o excesso de responsabilidades. Ou seja, estas são as típicas mulheres de família que gostam de receber amigos em casa, gostam de ter a mesa farta de gente, de comida. A verdade é que depois assumem demasiadas responsabilidades e estão neste esforço. E, portanto, isto é um grande desequilíbrio de alguma forma que as impede de cuidarem de si. E lá está, estas mulheres somatizam muito a nível do corpo e, portanto, é muito fácil ficarem doentes. Nem que seja uma mera gripe, podem ficar, quando vocês com muita frequência estão doentes, e efetivamente é porque têm este lado todo desequilibrado. Porquê? Porque é preciso, vocês realmente, é muito importante vocês cuidarem dos outros, mas vocês precisam se cuidar em primeiro lugar, está bem? A verdade é que o cuidado nestas mulheres é exatamente impor limites, saber dizer não, priorizar-se, está bem? Moderar as responsabilidades de alguma maneira. É preciso terem momentos sozinhas. Eu sei que não é fácil, porque vocês gostam de estar rodeadas aí das pessoas todas. No entanto, os momentos sozinhas são essenciais para quê? Para se sentirem a autonutrirem, para se sentirem que também são merecedoras. Isto também é muito importante ter aqui espaço para nutrição. É muito natural que tu te sintas que estás a cuidar de ti, por exemplo, a cozinhar. Não é estranho. Aquela coisa tipo, ai, lá estás tu a cuidar de toda a gente e já estás na cozinha a cozinhar. A verdade é que é natural que, por exemplo, estas pessoas desliguem completamente de tudo quando estão, por exemplo, a cuidar dos alimentos. São muito mulheres de alimentos, de cozinha, ok? E, portanto, isto é uma forma, precisam se alimentar bem, mas também é importante para elas este momento em que estão ali naquela criação. Depois, como são muito sensíveis, é importante que abram espaço e que procurem ajuda para explorar aqui as vossas emoções, fazerem terapia. Isto é muito importante, está bem? E depois há aqui mais dois aspectos que eu acho muito, muito giros aqui neste arquétipo, que é o limpar a casa é importante, está bem? O cuidar da casa, o cuidar do espaço em redor é importante para se sentirem bem. Assim como o mexer na terra, ou cuidar do jardim, de uma horta, também é muito importante, está bem? Parece coisas assim banais, mas efetivamente são coisas fáceis para cuidarem de si. E lá está, elas são super talentosas e, portanto, o instigar, o trabalhar, o incrementar aqui os dons e talentos é essencial, ok? Ora, no fundo, o lembrete que eu trago aqui é realmente aprender a disponibilizar-se no teu cuidado, nos teus afetos, nas tuas responsabilidades, sem comprometer aquela que é a tua integridade e o teu autocuidado. 7. Então, chegamos aqui à mulher pensadora. E, portanto, se vocês olharem para o grafismo deste número, vocês percebem que há mais espaço em cima do que em baixo, certo? E, portanto, a mulher com arquétipo 7 tem efetivamente mais mente do que corpo.
é uma pensadora, está sempre a pensar, tem ali a mente super ativa, super cheia, e efetivamente tem uma capacidade de aprender, adora ler, adora estudar, também tem uma capacidade enorme de ensinar, portanto, é uma mulher que facilmente se torna professora, por exemplo. Temos muitas professoras aqui com o arquétipo 7. Tem aqui uma natureza naturalmente reflexiva que tem que pensar para tomar as suas decisões, precisa aqui dos momentos para estar sozinha, para refletir. Portanto, isto é essencial, faz parte do autocuidado, como eu vou falar a seguir. No entanto, o grande desequilíbrio é quando, olha, quando tem a parte mental, quando pensa demais, não é? Em demasiado, aquele tipo pica-miolos, de alguma maneira, uma tendência para se isolar, ou seja, o ter momentos para se isolar, para estar em reflexão é importante, mas em exagero pode ser muito complicado, está bem? Pode levar aqui até a distúrbios de saúde mental, está bem? Portanto, o desequilíbrio deste número é muito a nível de saúde mental, depressão, toda e qualquer patologia aqui neste ramo, está bem? Muita ansiedade, está bem? O desequilíbrio também aparece aqui muito a nível da noite, insónias, está bem? Porque tem aqui a mente muito ativa. Verdades absolutas, o facto de alguma forma, haver aqui uma sensibilidade. Lembra-se que eu disse que havia outro número que era muito sensível à crítica, ao julgamento do outro, é o 7. O 7 também é, mas aqui não é tanto na imagem física, mas naquilo que nós dizemos, ok? Portanto, aqui o valor da sabedoria, porque é mesmo o arquétipo da pessoa sábia. Portanto, é aquela pessoa que só quando tem a certeza é que vai falar e, portanto, é muito sensível a este julgamento, também esta crítica que pode ser aqui castradora de alguma maneira. E, portanto, o 3 também é assim, o 7 também é assim, tendem também a ser muito críticas com os outros, autocríticas e críticas com os outros. Ora, dicas. Ora, tal como eu estava a dizer, se tem muita energia cá em cima, tudo que são dicas poderosas de autocuidado é trazer a energia para onde? Para o corpo. E, portanto, tudo o que seja a dança, a ativação do corpo, a natureza, o fazer aqui práticas que efetivamente tragam aqui o movimento, estas mulheres funcionam muito, o autocuidado ou o cuidado, vão muito, gostam de alguma forma, sentem-se bem em retiros, em sítios em que possam meditar, refletir, viagens também exteriores e interiores. É muito importante aqui os grupos de partilha, porquê? Para evitar aquele isolamento que eu falava há bocadinho, está bem? Depois, o ler, o escrever, eu não sei se há para aqui arquétipos 7, mas efetivamente o ler é muito importante, cultivar aqui conhecimentos. É uma forma, eu aprendi, embora eu só tenha aqui 7 em partes muito específicas do meu mapa, não tenho assim tão taxativo e não tenho aqui no arquétipo, a nível de dia de nascimento, a verdade é que eu aprendi, através da numerologia também, a aceitar, que, por exemplo, uma forma de autocuidado para mim é, por exemplo, eu estar a estudar, eu fazer formações, eu ouvir palestras. Isto é uma forma, isto sinto-me como se estivesse a cuidar de mim. Porquê? Porque efetivamente isto faz parte do meu autocuidado pessoal. É a minha forma de. Eu sei que isto faz parte do meu autoconhecimento. Isto é importante para mim. E, portanto, eu posso não estar a fazer uma massagem, não é? Porque o autocuidado não é só isto, mas efetivamente, quando estou a incrementar o meu conhecimento, eu sinto que estou a cuidar de mim. Pronto, isto é, de alguma forma, as pessoas não levam tanto para isso. Ai, parece que estás sempre a trabalhar. A verdade é que há trabalho e trabalho de alguma maneira. E lá está. É muito importante aqui para estas mulheres permitir-se conhecer coisas novas, a cultivar aqui novos conhecimentos e novas filosofias de vida, está bem? Este lado reflexivo é importante, trazer aqui a filosofia, o lado espiritual, o lado religioso é fundamental. E, portanto, um, este lembrete mágico traz aqui a confiança como a tua maior conquista. Portanto, estes arquétipos 7 trazem aqui muito, aliás, a confiança é um dos temas da vida toda, está bem? E, portanto, todo o trabalho que tu tenhas, procura ajuda para que consigas, de alguma forma,
incrementar a tua confiança, nutrir esse espaço de confiança, isso é importante para tu te sentires mais tu mesma. Ora, o 8 é aqui o arquétipo da mulher empreendedora. Portanto, o 8 é, como se vocês olharem aqui para o 8, não é? O 8 traz aqui a fluidez, é aquele número que, se nós desenharmos à primária, não é? O 8, nós desenhamos de uma forma fluida, não é? A parte de cima é igual à parte de baixo e, portanto, é o número do equilíbrio. Esta mulher traz aqui o equilíbrio, mas traz aqui uma capacidade enorme para gerar valor no mundo, é empreendedora, é visionária, mas traz esta capacidade de trazer a energia do céu para a terra. Portanto, esta ligação entre o céu e a terra, e portanto, apesar de parecer aqui um lado muito pragmático e muito prático, é uma mulher super espiritual. E a verdade é que ela precisa aqui deste equilíbrio para realmente andar bem. Porquê? Este número, quem tem por aí os oitos, a verdade é que somatiza muito no corpo, somatiza a nível físico, de uma maneira quase imediata. Há vários números que eu fui falando aqui que somatizam com muita facilidade, mas aqui é aquela caixão à cova, está bem? Somatiza muito a nível físico. Quando vem é mesmo para parar. Porquê? Porque é um número que efetivamente tem aqui uma energia muito de fazer, de se meter nisto, naquilo e naquele outro, e só quando não dá conta que se está a esgotar, que as pilhas estão a esgotar, e quando esgota, já está deitada na cama e já nem se consegue mexer. Portanto, efetivamente tem que cuidar antes de si, e a saúde física é algo muito importante para estas, ou seja, a preventiva, ou seja, prevenção da saúde física é algo muito importante para estas mulheres. Depois, de alguma forma, o facto de não trabalhar a espiritualidade, de negar de alguma forma este lado, não é, espiritual, também é um dos desequilíbrios deste número. Um fazer, o fazer, 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 o trazer aqui uma vertente muito escassa de materialismo, porque o 8 é o número da abundância por si só, é o número do dinheiro. E a verdade é que quando tem aqui este lado muito escasso, muito do ter que fazer, do ter que estar sempre a trabalhar, e efetivamente isto também vai limitar aqui muito o autocuidado de alguma maneira. Depois, é um número muito relacionado com a carreira. Portanto, são muito mulheres que trazem muito a energia do trabalho, que se equilibram muito também a partir da criatividade no próprio trabalho, e a verdade é que quando isto não acontece, quando não se permitem, a verdade é que isto também traz aqui um desequilíbrio. Porquê? Porque o 8 traz aqui de mãos dadas o reconhecimento e o valor, e portanto são mulheres que se desequilibram muito quando estão muito dependentes do reconhecimento do outro, da validação externa, e efetivamente isso faz com que também depois não cuidem tanto delas, ou seja, acabam por criar uma imagem à semelhança daquilo que os outros esperam delas. E, portanto, claro está que uma das dicas é aqui o controle das expectativas, ou seja, as expectativas em relação a elas mesmas e em relação aos outros, ok? Pronto. Depois, o cuidar da saúde física que eu já tive aqui a falar, o trazer compaixão, o ativar a criatividade, a abrir-se à vulnerabilidade, o trabalhar a espiritualidade, traz aqui uma grande capacidade para trabalhar a espiritualidade na prática. É o meu número, não é? É o meu número de vida e, portanto, é muito isto que eu também defendo, ou seja, o trazer o céu para a terra, o trazer a praticabilidade para o dia a dia, não de uma forma negativa, mas de uma forma fluida, ok? Depois, aprender aqui a aceitar, não é só dar. Tem uma grande capacidade para gerar valor no mundo, mas também tem que aceitar. Isto faz parte do autocuidado. O procurar ajuda, o fazer. Procurar ajuda terapêutica, psicológica, isto é essencial, porque há tanta coisa a acontecer que efetivamente é preciso trazer aqui estes pés na terra de alguma maneira. E lá está, envolver aqui os objetivos profissionais com amor, ou seja, não ter aqui este lado muito forte, pragmático, rígido, que também vai tirar o prazer à vida de alguma maneira. E, portanto,
muito ligado com aquilo que eu disse há bocadinho. A verdade é que o 8 gosta muito de metas e gosta muito de finalizações, mas a grande aprendizagem dos arquétipos 8 ou de pessoas que tenham 8 aí em qualquer aspecto do mapa é efetivamente aprender a celebrar os seus sucessos e aprender a valorizar o caminho em vez da meta. O caminho em detrimento da meta, porque no caminho há aprendizagens sem fim. Estou quase a acabar, ora. E vamos aqui para o arquétipo 9, o arquétipo da mulher que agrega todos os arquétipos. Ou seja, tudo que eu estive a falar até agora, o 9 agrega tudo. Portanto, traz aqui uma grande sabedoria. É a mulher dos multitalentos, altruísta, magnânima, de serviço, visionária, que traz aqui uma capacidade espiritual imensa. A verdade é o que eu estou a dizer, o 9 agrega todos os outros números. Qual é o desequilíbrio aqui? De alguma forma, o grande desequilíbrio aparece aqui com algo ligado com expectativas, com apego, são extremamente. O apego é um dos desequilíbrios. As expectativas em relação ao outro, ao mundo que tende a ser imperfeito. A verdade é que o mundo é imperfeito, as pessoas são naturalmente imperfeitas e é uma das grandes aprendizagens, mas vê-se muito aquelas pessoas que têm um coração enorme, não é? Com o espírito de dar, de servir e não conseguem perceber porque é que no mundo há pessoas tão más, porque é que nem toda a gente vê as coisas da mesma maneira. E efetivamente isto é uma das grandes aprendizagens e elas sofrem muito com isto, com grande apego a formas de estar. Claro que o desequilíbrio também acontece quando efetivamente não conseguem trazer a espiritualidade para a sua vida. Mulheres com arquétipo 9 são a espiritualidade em pessoa, ok? Isto é, faz parte do seu nome do meio. E, portanto, como é que elas se equilibram aqui? É, de alguma forma, haver aqui o contacto com a natureza é muito importante. Caminhadas, passeios ao ar livre, gostam de viajar, o voluntariado é importante, mas não, ou seja, o autossacrifício também dar, é muito fácil para estas mulheres e efetivamente também é um desequilíbrio, está bem? Mas o voluntariado é algo que flui facilmente nelas ter aqui um espaço de contribuição, de valores, de ensinar, de palestras, de tornar o mundo melhor, de alguma maneira. É muito importante priorizar aqui o descanso. Porquê? Porque efetivamente, como agregam tanta coisa, precisam descansar bem, de dormir bem, isto é muito importante para o seu autocuidado. Obviamente, trazer aqui espaço de reflexão, trazer aqui espaço de meditação, de autoconhecimento, de aprendizagem constante, isto é muito importante. Depois, as relações em si, serem saudáveis, serem construtivas, não são relações por relações. Porquê? Porque é muito fácil elas estarem assim com os braços todos abertos e receber tudo dentro delas, mas a verdade é que aqui tem que haver aqui um equilíbrio também. E lá está, a integridade é aqui a lei que te indica o caminho e que deve estar presente em cada pensamento, palavra e ação. E portanto, vou só aqui para todos os arquétipos só dizer aqui, a maioria já falei. É verdade que o sono, uma rotina de sono é importante para todos, está bem para haver aqui um equilíbrio, assim como um regime alimentar saudável, cuidado, as ditas afirmações positivas, um diário, todos os dias agradecermos por aquilo que já temos e por aquilo que também queremos ter. O diário da flexibilidade, que eu acho que é assim uma ideia super gira, que é de facto nós abrimos aqui espaço todos os dias para e se pudesse fazer desta maneira, e se eu pudesse, e se pudesse acontecer desta forma, ou seja, os e se's da vida abrem espaço para novas possibilidades. O autoabraço diário, nós estamos sempre à espera que alguém nos abrace, mas esquecemos de nos abraçar a nós mesmas. E depois lá está, aqui um equilíbrio entre nas nossas, o equilíbrio da nossa parte hormonal, ou seja, nós respeitarmos aqui os nossos ciclos ao longo da nossa vida, ao longo do mês, está bem?
mesmo que tu estejas na menopausa, tu também tens ciclos, e a verdade é que é muito importante haver aqui este equilíbrio e conhecer-te nesse equilíbrio é muito, muito importante. Autoconhecimento é isto, é a chave para tu cuidares melhor de ti. E é aquilo que eu acredito. Muito obrigada. Ficam aqui os meus contactos. Obrigada aqui por me terem estado aqui a ouvir durante tanto tempo. Vou aqui interromper. Não sei se tenho para aqui questões. Rita, olha, foi incrível. Eu até gostava que mais alguém desse o testemunho, que não apenas eu, mas no meu caso é o número um e foi assim mesmo. E Tal, sabes que eu tal. acho. Sim, eu acho que mais do que a nossa parte luminosa, este tipo de informação é muito boa para nos dar a conhecer também aqui, para nos confrontar com as nossas sombras e com aqueles aspectos que nós precisamos de melhorar. Ainda bem que a Liliana levantou a mão porque eu achei super interessante. Eu estava a ver as vossas carinhas assim em pequenino e cada vez que estava um número, que deve ser o vosso número, as pessoas faziam muito assim com a cabeça. Liliana. É gira, bate certo, bate Olha, certo. em primeiro lugar, quero-te agradecer a ti, Sofia, por estes momentos aqui que têm sido espetaculares. Eu estou a olhar para o lado, porque tenho aqui um segundo ecrã, mas vou olhar aqui em frente para estar aqui a ver-vos todas e vocês também me poderem ver a mim. Em segundo lugar, Rita, maravilhoso. Está tudo certo, tudo certo aqui o que foste partilhando. Isto tem sido uma aprendizagem e lá está. Tu falares na parte da aceitação, eu sou um 8, pronto. Também há aqui mais gente, 8 que eu já percebi, por isso, falares nesta parte da aceitação também foi uma coisa muito importante para mim. A única coisa que não bateu tão certo foi a parte da somatização de ficar completamente de cama. Não sei se por já uma consciência, Talvez, não chega a esse ponto. Já talvez, sei ali quando há ali aquele momento de espera, vou aqui talvez, colocar o sim. pé no travão para não chegar a esse ponto, mas Mas está é tudo fácil, certo. faz-te ao esforço, não é? Não, isso, É. Mas lá isso está, é já o tem a nome do ver com o meio, é o nome do processo, meio. não é? Tem a ver com o processo, porque efetivamente eu sei que é fácil, se tu não tiveres este autoconhecimento, tu Hum, chegares lá. Mas já tendo, já começas a travar. De repente já vais lá para fora, já pões os pés em contacto com o chão, é isso. já, ou seja, isto faz toda a É isso diferença mesmo, é mesmo. isso mesmo. Olha, Rita, muito obrigada. Obrigada, Muita Liliana. gratidão realmente por este momento. És maravilhosa, sou tua fã. Obrigada, obrigada. Conceição, Olá, eu vou repetir aquilo que a Liliana disse, ou melhor, não vou repetir para não cansar. Muito obrigada pela esta oportunidade de aprendizagem e sintetizar em tão pouco tempo tanta informação. Eu, como sou um pouco despistada, no início não prestei atenção ao que é que devíamos estar a somar, e o que é curioso é que eu depois revi-me em muitos desses números. é capaz, é Eu não sei capaz. se isso é bom ou se é mau, mas pronto, acaba aí Olha, por ser a a pergunta. verdade é que nós temos que pegar aqui em algum. E eu peguei num número que é muito importante, não é? Dia de nascimento é o nosso potencial, é a nossa, é no fundo, aquilo que nós trazemos de natural, de aptidão natural. Mas é natural. Tu nasceste em que dia? Dia 30. Pronto, então. A verdade é que o 3 é muito importante para ti, ok? Mas depois a verdade é que nós temos o mês de nascimento, depois temos a nossa personalidade que tem outro número, temos o pináculo que estamos neste momento, temos o ciclo que estamos neste momento e, portanto, é natural que vocês tenham identificado, porque no fundo, quando, por exemplo, eu estou a analisar um pináculo, não é? Que é o ciclo de realização, a verdade é que é natural, por exemplo, a Liliana podia não ser um 8 ou é um 8 e está num pináculo 3. É natural que ela, por exemplo, somatize com coisas que estejam relacionadas aqui com a sua voz, por exemplo, a nível do corpo, a nível de laringites, amigdalites, ou seja, estou a dar um exemplo, porquê? Porque a nível de realização,
Se ela não fosse podcaster como é e estivesse aqui a pôr a sua voz no mundo, a verdade é que ela ia acabar por se matizar dessa maneira. A vida estava a pedir-lhe e estava a Hum. se matizar. Portanto, há E imensos números, acertaste em era cheio, impossível, Rita, já foi assim, não está é? bem? Só para A saberes. a verdade é que é mesmo isto, ou seja, é natural que vocês se identifiquem com várias partes, porque vocês, no vosso mapa, estão em movimento, não é? Estão em movimento e estão vários números a acontecer ao mesmo tempo. Muita sombra, muita sombra. É mesmo isso. É Muito mesmo isso. obrigada, muito obrigada. Obrigada, Conceição. Ana, Olá a todas. Eu vinha só complementar com o facto que a mim me disse muito. Eu sou o número 8, faço ali companhia à Liliana e também à Marina, que cá está por aqui. Mas a parte que a mim vocês me. são oito diferentes. Tu vais do 26, a Marina vai do 17. Eu acho que a Liliana é o 8 mesmo, acho eu, não Sim, é? Acho eu. Acho Foi que é mesmo 8 só. 8, é só 8. Pois, eu tenho ideia. Eu não me esqueço dessas coisas, sou terrível. o que eu senti foi realmente que a energia 2 da empatia e o 6 da mãe e de cuidar dos outros está muito presente em mim. Sim, é verdade. O que eu gostei foi o que a mim me significou muito, foi tu relembrar-nos daquilo que nós precisamos ter em conta para o nosso equilíbrio. E isso para mim foi mesmo importante. Claro que são coisas que nós já ouvimos, que nós já pensámos, que nós já sabemos, mas ter aqui este momento em que tu nos relembras de uma forma tão clara, tão leve e tão simples, foi mesmo importante. Por isso, muito obrigada, Rita, por este teu contributo e Obrigada, obrigada, claro, também à Sofia. Obrigada. obrigada, Obrigada, obrigada. Ana. Rita, Obrigada. havia aqui uma pergunta Olha, da diz lá, Sandra era isso que eu Couto, te ia pedir. sim, Sim. que era, se for aplicada a um homem, mudam-se as características ou mantém-se? Não, mantém, mantém. Era um bocadinho. Até estava aqui a falar com a Sofia antes de começarmos, que eu estava a esclarecer. Vocês veem que a apresentação estava toda muito no feminino, mas podia aparecer aqui algum homem, não é? A verdade é que é igual. Porquê? Porque, no fundo, não é? Nós temos uma energia masculina, uma energia feminina, e efetivamente isto também, claro, há aqui especificidades, estas questões hormonais são muito mais fortes em nós, mas as dicas são iguais, não há aqui grande diferenciação. A Marina fez uma pergunta que era: termos um filho com o mesmo dia de nascimento significa que vem trabalhar o mesmo que nós? Sim, 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 traz. Aliás, isso acontece muito a nível de dia. Os filhos nascem, por exemplo, pode não ser o mesmo igual, por exemplo, no caso da Marina é igual, que é 17, mas pode não ser mesmo igual, mas, por exemplo, por exemplo, não é 17, mas por exemplo, 26 ou 8, acaba por trabalhar ali muito essas energias. Quando é igualzinho, eu digo sempre, epá, esta criatura veio mesmo trabalhar-te aí os aspectos, os lados, é assim, a criança vem trabalhar o lado sombra, eu lamento informar-te, né? Ou seja, vem mesmo trazer da sombra para a luz de alguma maneira, mas é quase sempre, ou é da mãe ou é do pai, vai Então tem um sempre grande buscar, desafio pela frente. é, é mesmo, mas não é por Obrigada. acaso, não é por acaso, acho que é muito interessante. Não sei se havia mais questões, havia? Não, estás sem som. Desculpa, estava a dizer, a Raquel diz que não consegue levantar a mão, mas podes ligar o micro. Ok, obrigada. Desculpa que eu nunca sei porque é que aqui não me aparece a mãozinha para levantar. Eu queria agradecer-vos. Eu também conheço a Rita, já há alguns anos e temos mantido algum contacto nos últimos tempos. Só partilhar que agora já percebi porque é que, porque é que sofro aqui de algumas angústias. Eu sou um número 9, com um 2 e com um 7 e pronto, e ajudou-me aqui a esclarecer algumas situações e também aqui na questão do autocuidado também realmente é muito importante. E conto contigo, Rita, para me orientares aqui neste meu caminho. Foi bom ouvires hoje. Estivemos a falar disto há pouco tempo, né? Pois foi, E pois foi. efetivamente isto é, ou seja,
esse é assim, não é por mal, vocês, mas realmente os novos trazem aqui um dramatismo, trazem aqui esta sentem demais, é É uma coisa, verdade. vocês sentem as dores todas do mundo e, não, e isto traz um desequilíbrio imenso, imenso. Ao corpo, à forma como cuidam de vocês. Como é que eu vou cuidar de mim se o mundo todo está em guerra? Não pode ser, não, tem que ser. E é muito isto nós termos esta noção, não é? Que é É. normal vocês sentirem isto, não é uma crítica. Vocês são assim. Agora, o que é que eu posso fazer de melhor com o que eu sou, não é? Sim, sem dúvida, foi. Já percebi todo o meu drama. Obrigada. Corra Obrigada, tudo Raquel. bem. Deus. Obrigada. Bom, agora eu penso que não temos mais questões. Se alguém tiver alguma última questão, é agora o momento. Se não, Rita, eu tenho que te agradecer mesmo do fundo do coração, porque acho que foi assim uma sessão incrível, e acho que cada vez mais nós precisamos mesmo, já disse isto noutras sessões, mas o autoconhecimento é fundamental, não é? Sim, E é isso que nós pretendemos trazer aqui muito também no Learning Lab, trazer-vos estes temas que vos ajudam depois também. Aprende e aplica, não é? sem Ajuda-vos dúvida. depois também no vosso dia a dia. Por isso, muito obrigada a todas. Vou apenas relembrar, esta sessão vai ficar gravada e depois vai para o nosso canal do YouTube. Portanto, se quiserem rever aqui algum número, entre hoje e amanhã já estará disponível. Obrigada, obrigada, Sofia. Olha, e obrigada por este trabalho que estás a proporcionar, este trabalho de serviço, de gerar valor, porque tu não estás a gerar valor na vida dos outros, enaltecendo também o valor das pessoas que trazes aqui, está bem? E, portanto, isto é um grande serviço que estás a fazer e muito obrigada por isso. Eu estou a adorar todas até agora, está bem? Espero que a minha também tenha correspondido aqui a estas expectativas, porque realmente é um trabalho incrível. Muitos parabéns mesmo, muitos parabéns. Obrigada, Rita. Um grande beijinho a todas. Boa Páscoa e para a semana cá estaremos. Obrigada, Um beijinho, obrigada. obrigada a todas. Obrigada.